Bom dia, bom dia. Thanks God every day de um feriado, numa terça-feira. Bom dia, Jairo. Bom dia, vamos lá para a palavra de Deus, né? Êxodo 1. Deus tem coisas grandes para falar conosco, né? Deus tem coisas boas para revelar para o nosso coração. Então vamos lá. Êxodo 1, 9. E ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Bom dia. Isso quem está falando é o rei, né? O rei, o faraó, o novo faraó. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra, né? Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas. Então nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né, qual é o contexto da história, né? Então o povo de Deus estava muito bem no Egito e de repente assustou o faraó, porque o povo de Deus crescia muito, né? E aí isso fez o faraó ter uma ideia maligna, que é escravizar o povo de Deus. E isso durou por 400 anos, mais de 400 anos, né? Então mais de 4 séculos que o povo viveu como escravo no Egito, né? O povo de Deus, o povo amado de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu as suas preces e mandou então uma pessoa que ajudou, né? Que levou, que indicou o caminho, tirou do Egito e levou para o deserto. Semana passada falamos muito sobre o Egito, sobre a escravidão, e nós concluímos que toda a área da nossa vida, que nós não temos vida plena, nós podemos ainda estar em regime de escravidão. Ou então não, nós podemos já estar caminhando no deserto e de repente até já começando a colher então a terra prometida. O mais importante é, ontem foi a tarefa que nós deixamos aqui, lista todas as suas áreas. Deus quer te dar a vida plena, é total. Não é uma coisa boa e a outra ruim, isso não é da parte de Deus, né? Deus faz a obra completa. Então o que Deus quer para mim e para você? Que todas as nossas áreas, que nós tenhamos vida plena em todas as áreas. Então nós temos que listar as nossas áreas e identificar, né? Pedir a Deus essa sabedoria, essa revelação, e Deus vai mostrar para mim e para você qual é a área da nossa vida que nós ainda estamos no Egito. E nós precisamos sair do Egito. Semana passada, né, nas lives da semana passada, e ficou gravada aí, tanto no IGTV como no YouTube, ficaram gravadas e eu falei sobre como fazer o que nós chamamos de desbloqueio. O que é desbloqueio? Nós somos bloqueados em algumas áreas na infância, e isso é repetido durante a nossa vida adulta. Então é preciso nós voltarmos lá e fazer o desbloqueio. Eu dei alguma dica. Tem outras formas de desbloquear, tá? Tem várias formas. Você pode criar o seu método, a sua forma, né? Deus te dá sabedoria para isso. Mas eu dei a sugestão do que funciona para mim, como fazer essa ressignificação. E quando a gente sai, quando a gente quebra esse grilhão, quando a gente quebra essa cadeia, nós saímos então dessa escravidão e nós entramos não diretamente para a terra prometida, nós passamos por um deserto. E essa semana nós estamos falando do deserto, e é com muita alegria no meu coração, com expectativa gigante no meu coração, que eu falo para você sobre o deserto. Porque o deserto foi colocado para nós sempre como um momento, como se Deus não quisesse o deserto, muito pelo contrário. Deus quer o deserto não é o sofrimento sem fim, deserto tem fim. Uma das características do deserto é que ele tem fim. Não existe uma terra que seja deserto inteira, né? O deserto é um período, o deserto é uma parte. Ele tem início, meio e fim. A principal característica do deserto é que ele é processual, ou seja, ele tem início, meio e fim. E outra coisa, nós entramos no deserto, bom dia meninas, chegando agora, nós entramos no deserto de maneira espontânea, ou seja, eu aceito entrar no deserto. Enquanto eu estou resistindo ao deserto, adivinha onde eu fico? Eu fico na escravidão. E muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos, para não entrar no deserto, com medo de sofrer no deserto, muitas vezes nós ficamos uma vida inteira aceitando resultados de escravidão e achamos que é confortável. Tem até uma frase que é meio feinha, né, mas que aplica bem aqui, né? Tô na merda, mas tô quentinho, né? Tem muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Tipo, deixa como tá pra ver como é que fica, né? Tá ruim, mas podia tá pior, né? Então nós temos algumas frases populares que justificam nós continuarmos
na escravidão, continuarmos numa vida longe dessa vida plena. E o que eu quero dizer para você, e falo para mim também, é que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha coragem de tomar essa decisão, de entrar no deserto e sabendo que ele vai acabar. E sabendo uma coisa muito importante, no deserto nós não estamos sozinhos. É lindo quando a gente lê em Êxodo a parte do deserto, né? Onde a gente vê a presença de Deus muito forte. Deus quer tanto que a gente saia da escravidão e entre no deserto logo, porque chegar no deserto significa que nós estamos avançando rumo à vida que Deus tem para nós, rumo a essa plenitude naquela área específica. Então Deus deseja que nós entremos, tenhamos coragem de entrar no deserto, né? E para isso ele promete umas coisas assim muito legais. Ele promete, por exemplo, como aconteceu lá, que a proteção dele é tão grande no tempo de deserto, que durante o dia ele colocava sobre aquele povo uma coluna de nuvem para que o sol do deserto não queimasse esse povo que ele ama tanto, né? Que sou eu e você. Mas durante a noite, que faz muito frio no deserto, ele colocava uma coluna de fogo para que as pessoas não morressem de frio, não sofressem com frio. Então a proteção de Deus no deserto, ela é muito especial. Durante o tempo de Egito, muita gente morreu, muita gente sofreu e não chegou no final. Mas a palavra de Deus diz que todos que atravessaram o deserto, eles não adoeciam, sabiam? Não morriam, não adoeciam e nem a roupa se estragava. Coisa louca isso, né? É a proteção de Deus no deserto. Então Deus quer isso para nós. E tem outra coisa muito linda que acontece no deserto, é que Deus dá a subsistência. Deus dá o pão de todos os dias, o maná caía exatamente todos os dias e Deus assim supriu as necessidades do povo. Então Deus, ele te chama, ele me chama para o deserto, mas ele te dá uma certeza, ele fala comigo, você não está só. Pode entrar no deserto, que eu vou estar junto com você, porque essa é a minha vontade. Por que Deus quer que a gente entre no deserto, né? Porque no deserto Deus trabalha em nós. É o nosso processo, é de dentro para fora. Então Deus nos prepara, porque imagina sair de uma área e entrar na outra de uma vez. Eu saí da escravidão e caí de cara, de boca, na vida plena. Eu não vou ter estrutura para aguentar isso. Então a estrutura, ela é criada no tempo de deserto. Para dar um exemplo assim muito claro, né? Vamos falar de emagrecimento, que é a minha praia, né? Então vamos supor, a pessoa está vivendo ali, uma pessoa que a vida inteira foi obesa. Ela sempre lutou com a obesidade. Então ela está naquela área da vida dela, na questão do corpo. Ela não tem a vida plena. Pô, André, porque todo mundo tem que ser magro? Não, todo mundo tem um negócio chamado peso ideal. O peso ideal é a resposta de Deus, a plenitude de Deus para a questão do corpo. Então não tem que ter nem peso de menos e nem peso de mais. O peso, ele é ideal. Existe uma tabela que fala qual é o peso ideal, inclusive, né? Então isso aí é a vontade de Deus. Bom dia, Selma lindona. Então Deus deu para você um peso ideal. E se uma pessoa tá ali lutando com obesidade naquela área específica, ela não tem ainda a plenitude de vida de Deus na vida dela. E às vezes ela repete, né? Sou gordinha, mas sou feliz. Isso não é importante pra mim. Tá tudo certo. Eu também tenho isso e isso que é muito bom na minha vida. Enquanto a pessoa fica dando desculpas na área, ela está na escravidão. Ela nem percebe que ela está na escravidão. E quem foi que colocou ela na escravidão, né? Alguém que sabia do poder dessa pessoa quando ela emagrecesse e tivesse o peso ideal. Ela ia ganhar um empoderamento tão forte e ela faria tantas coisas para o reino de Deus que achou melhor então manter essa pessoa nessa escuridão, nessa escravidão. E aí um dia ela acorda. E quando ela acorda, ela faz lá alguns desbloqueios, ela faz umas ressignificações, né? Porque sempre nós somos bloqueados e nós temos que ressignificar. E essa pessoa então decide emagrecer. Quando ela decide, então a palavra que determina o deserto é decidir, é decisão. Então eu entro no deserto quando eu decido assumir esse processo na minha vida. Então essa pessoa que tem problema de peso, ela então decidiu e ela entrou então no deserto. Quando entra no deserto, ela se torna magra? Assim? Não, ela entra num processo. E o processo, ele é doloroso. Todo processo, ele é doloroso. Só que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando nós estamos no processo do deserto, nós recebemos a energia, o poder, a força, o renovo de Deus de manhã, gastamos tudo isso de noite e muitas vezes, já passei tanto por isso, né? Quando chega a noite no deserto, você está assim destruído, você está acabado, você fala, não aguento nem um dia sequer mais nesse processo. Aí você dorme.
E no dia seguinte, o que acontece? O maná cai. As misericórdias do Senhor se renovam no deserto logo cedo. E aí você vai de novo no processo. E chega à noite, o que está acontecendo com você? Você está destruída de novo. E aí você fala, não aguento mais nem um dia nesse negócio, eu vou desistir disso. Muitas vezes no deserto nós pensamos em desistir. O povo de Deus falava assim, eu vou desistir, eu vou voltar, porque lá no Egito, nós tínhamos cebolas, né? Então ficava lembrando as coisas que tinha no Egito. Então muitas vezes você entrou no processo de emagrecimento, nós estamos falando aqui dessa escravidão, né? Então você entrou no processo de emagrecimento. E aí o que muitas vezes vem pra você? Vem assim, eu vou desistir, eu não aguento isso mais, é sofrimento demais, todo mundo tá se divertindo, tá comendo, tá não sei o que, tudo, eu tô aqui, tô sofrendo demais. E você dorme decidida a sair disso e voltar pro Egito. E aí no dia seguinte, o que acontece no deserto? As misericórdias do Senhor se renovam na manhã e você fala, não, então beleza, hoje eu vou de novo. E assim é o processo. A boa notícia é que o processo, ele tem fim. Se não tiver fim, não é processo, né? Uma característica de processo é ter início, meio e fim. Então o principal é a decisão. Eu decido entrar nesse processo, eu decido deixar a escravidão para trás e entrar num processo de vida nova em qualquer área que eu decidir. Pode ser qualquer área, tá, gente? Às vezes pode ser num casamento, a pessoa tá ali num sofrimento, um casamento ruim, e você decide apostar de novo, você decide aceitar o processo, mas antes de acessar esse processo, é importante que você identifique quais são em você, e não no cônjuge, né? Em você, quais são os seus bloqueios, de repente autoestima, de repente bloqueio de inferioridade, de repente bloqueio de culpa, de repente é tanto peso que tem dentro de você que você pensa que o cônjuge não presta, mas na verdade você precisa de cura, né? Que você pensou que eu ia falar que você não presta, né? Te peguei. Como diz minha neta, caiu nessa. Não, você presta sim, você presta muito inclusive, mas você tem muita coisa para ser curada, né? Então essa cura, ela vem dentro do deserto. Mas olha, se você está recomeçando seu casamento, se você está num processo de emagrecimento, se você está num processo de renovo na vida financeira, seja lá qual for o processo que você está vivendo, deixe de falar, Deus está com você, porque Ele é um Deus de processo. Deus é um Deus do deserto. Sabia que você cairia? Todo mundo caiu. Então, bom dia, Sueli. Então, Deus é um Deus de processo, e o maná, ele é entregue nessa hora. Você que está ao vivo comigo aqui, escuta, é nessa hora. Deus nos renova, as misericórdias do Senhor nos renovam todas as manhãs. Anda, todo mundo é renovado? Não, tem gente que só cai da cama, tem gente que nem tem o processo com Deus, né? Então, de manhã você acordou, você se conectou a Deus, sim, é para você, as misericórdias se renovam para você no seu deserto, né? E aí, ontem eu falei, o seu deserto pode durar 40 anos ou 40 dias. E aí, você decide, né? Quando tinha um programa antigamente que era Você Decide, né? Então você decide se o seu deserto vai durar 40 anos ou 40 dias, né? Não importa, mas 40 anos é muito ruim, pior é morrer no Egito, tá? Você fala, meu deserto tá durando demais, né? São 40 anos, sim. E se você tivesse ficado esses 40 anos no Egito? Na escravidão. Então o povo de Deus chorou, reclamou, murmurou, inclusive isso foi uma das coisas que fez durar mais tempo, mas eles com 40 anos acessaram a terra prometida, e os outros que ficaram 400 anos e morreram no Egito. Então o mais importante é que a gente não morra na escravidão, que nós temos que acreditar que Deus tem a vida plena em todas as áreas, e nós vamos sim acessar tudo. Escreveu aí agora, eu acesso. Deixa eu falar um segredo da cura, um segredo desse deserto para nós. Na verdade, nós já somos curados. Se a gente não for curado, Isaías mentiu. O profeta Isaías mentiu, porque ele falou que nas suas pisaduras ele já levou todas as nossas dores, tudo o que nós precisamos. Fala, eu preciso de cura na minha vida financeira, eu preciso de cura no meu casamento, eu preciso de cura na minha obesidade, eu preciso de cura nas minhas emoções, eu preciso de cura porque eu tô com depressão, eu preciso de cura porque eu tô com ansiedade. Qualquer que seja
O que é fato nisso? O fato é que ele já levou sobre si as nossas dores e nas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. André, mas eu não sinto. Tá, então é isso, foi o que Nádia escreveu aqui, né? Eu acesso. O que nós precisamos é acessar. É acessar. Aquela mulher que sofria com fluxo de sangue, ela tocou na veste, ela acessou. É isso que nós precisamos tocar, nós precisamos acessar, porque Deus não precisa fazer nada mais por nós, tudo já está pronto, tudo está consumado. Sabe assim, aquele dinheiro que você sonha em ter na sua conta, aquela saúde que você sonha em ter, aquela cabeça, aquelas emoções curadas que você sonha em ter, o corpo, o peso que você sonha, o casamento que você sonha, a família, os filhos, tudo que você sonha, que eu sonho, já existe. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Tudo que nós precisamos fazer agora é acessar o que já existe, né? E onde é que eu acesso isso? Ninguém acessa cura ficando na escravidão. Nós acessamos cura no dia a dia no deserto, no dia a dia do deserto, no dia a dia do deserto. E quanto mais eu resisto, mais demora. Quanto mais eu me jogo, menos tempo dura. Pega esse código que é poderoso, né? Então eu vou repetir. Quanto mais eu resisto ao que Deus quer fazer na minha vida, mais demora. Eu estou indo para os 40 anos de deserto. Quanto mais eu me jogo e aceito, mais é rápido esse processo. Então o processo é se jogar, o processo é não resistir. Todos os dias eu me esforço para não resistir à vontade de Deus para mim. Fala, André, mas qual é a vontade de Deus para mim? Né? Um dos segredos é a intimidade, porque na intimidade ele fala para mim, para você, e às vezes ele fala umas coisas absurdas, não fala? Fala a verdade. Tem hora que Deus mostra pra gente, leva a gente, conecta a gente com algumas pessoas. Tem uns treinos tão absurdos que Deus faz, mas ele sabe, a lógica é dele, né? Nós queremos, baseado na nossa lógica, saber qual é o caminho mais curto do deserto, né? Mas nós não sabemos. Por que que nós sabemos, né? Vamos encerrar nossa conversa com essa ideia. Por que que eu penso que eu conheço o caminho mais curto e eu não conheço? E o caminho mais curto é o que Deus me mostra. Simplesmente porque nós estamos julgando o tempo todo baseado nos nossos caminhos neurais. Então vamos lá. Eu estive no deserto, eu estive no Egito, escravo em alguma coisa. Vamos voltar aqui na questão da obesidade. Então sempre... Então eu falo de obesidade, mas é qualquer coisa, tá? Qualquer bloqueio. Então se eu estou escrava no meu corpo em relação à obesidade, em relação aos maus hábitos, em relação ao estilo de vida ruim que está me deixando com excesso de peso. Bom dia, Helena. Então se eu estou minha vida inteira, quantos anos eu vivi nessa escravidão do peso, da vida errada física, né? Da vida física errada, quando eu quero caminhar no deserto, o que eu quero fazer? Eu quero fazer as coisas que eu estava acostumada a fazer no Egito. Eu quero repetir isso no deserto. E Deus fala, não é assim, faz dessa forma. E olha, presta atenção, Deus coloca Moisés na nossa vida, tá? Eu posso ser o Moisés nesse momento na sua vida, você pode ser o Moisés na vida de uma outra pessoa. Qualquer área que nós já vencemos, nós podemos ser esse Moisés. Moisés é Deus? Não, Moisés é só um cara que se conecta com Deus e mostra um caminho. É esse que é o papel de Moisés. Eu posso ser Moisés, você também pode ser Moisés, porque nós podemos mostrar um caminho. E é interessante que, por exemplo, dentro do emagrecimento a gente vê muito isso, né? Uma pessoa a vida inteira fez errado, estava no Egito, estava na escravidão, por isso que chegou, destruiu o corpo, destruiu a saúde, destruiu a questão do peso todo, e aí vem, nesse tempo vai andar comigo. E aí eu vou mostrando qual é o caminho, né? Eu tô num papel de Moisés nesse momento na vida. E a pessoa gosta de pegar os atalhos, né? Ela gosta de fazer as coisas que ela fazia no Egito. E isso faz demorar ainda mais o processo. Então se você estiver seguindo alguém, siga essa pessoa. Se você recebeu orientação de Deus, faça o que Deus está te colocando para fazer. Quanto mais você resistir, mais tempo você fica no Egito, no deserto. E nós queremos passar essa fase, isso é uma fase. Nós não vamos ficar para sempre. Um deserto não é nossa morada.
Deserto é um processo e nós temos que sair rápido desse processo. E não se preocupe se algumas vezes dá vontade de voltar para o Egito. É natural, é do ser humano. Nós lembramos como é que era e algumas coisas a gente sente saudade da vida errada, a gente sente saudade dos hábitos errados, é natural. Mas por isso é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Para nós ficarmos firmes aqui nesse processo chamado deserto, porque nós estamos começando a vislumbrar a terra prometida. E a terra prometida é a terra da todas as promessas de Deus se cumprem na nossa vida em todas as áreas, né? Então vamos ficar firme e vamos nos ajudando, né? Você me ajuda quando você vem me ouvir, você me ajuda quando você encaminha para as pessoas, você me ajuda quando traz mais gente para caminhar comigo, eu ajudo quando eu falo para você as coisas que Deus tem colocado no meu coração, o que aconteceu comigo nos meus processos. Nós vamos nos ajudando e formando uma corrente de bem, sabe por quê? Porque a terra prometida não cabe meia dúzia de pessoas, não. A terra prometida cabe todos os filhos de Deus e cabe a mim e a você levar mais um. Deus abençoe a sua vida, feliz dia das crianças, feliz dia para a criança que existe dentro de você. Deus abençoe a sua vida e até amanhã falando sobre deserto no Thanks God Every Day.